Versículo de número 12. Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Preste atenção nesse texto, depois eu vou dar uma resumida do que estava acontecendo ali, tá bom? Mas o versículo 12 aqui é o versículo que fala fortemente em meu coração. Olha o que diz Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor é contigo, valente guerreiro. Algumas traduções diz varão valoroso. Mas antes de nós relermos o que eu acabei de dizer e repetirmos aqui esses detalhes que eu acabei de mencionar, vamos entender o contexto. Os Juízes, capítulo de número 6, apresenta um momento muito difícil que Israel estava atravessando. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, um povo que era conhecido como inimigo de Israel. O povo de Israel estava na mão dos midianitas e já era um jugo de 40 anos. Aí os irmãos me perguntam, pastor, como que o povo de Deus estava na mão de um povo ímpio, de um povo pagão, de um povo gentílico? Eu explico para os irmãos o que está na Bíblia. Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da infidelidade. Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus permite que isso aconteça com seus filhos, quando eles estão em caminhos tortuosos, porque Deus ama e quer trazer os filhos para perto de novo. Então o Senhor permite algumas situações para que o povo acorde, para que o povo desperte. A situação era de tanta miséria que o povo estava cavando cavernas nas montanhas. Se escondiam, guardavam os materiais, porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham na época da colheita e devastavam tudo como gafanhotos, acabavam com tudo. Então o pouco que o povo conseguia colher, eles escondiam em cavernas, em buracos, aonde eles podiam entrar, para guardar um pouco de alimento, um pouco de comida, porque eles plantavam, mas não colhiam. Estavam pagando e sofrendo o preço e a consequência do pecado deles. Eles chegaram numa situação muito difícil, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram no fundo do poço, Juízes capítulo 6, verso 6, quando eles chegaram no fundo do poço, eles foram orar. É o que todos fazem quando estão em desespero. Arrependeram dos pecados, oraram, gritaram, clamaram, pediram por misericórdia. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, enviou um profeta que trouxe uma palavra de exortação a eles. E quando eles se arrependeram, o Senhor então resolveu dar a vitória ao povo de Israel contra os midianitas, que oprimia, não era 4 meses, não era 4 anos, eram 4 décadas. Era mais de uma geração sofrendo com os midianitas. Mas agora o Senhor precisava agir. E Deus iria agir e ele iria usar alguém para liderar aquele povo. E a Bíblia diz que Deus começa a olhar lá do alto e ele encontra um homem que estava dentro de um lugar fechado. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, entenda? Ele estava pisando trigo dentro de uma caixa onde pisava uva. Então ele estava batendo o trigo com a peneira, melhor dizendo, eu falei pisando. Ele estava batendo o trigo com a peneira dentro de uma caixa onde se pisava uva. Para os irmãos entenderem, o trigo tinha que ser batido ao ar livre, porque conforme ele era peneirado e jogado para cima, os grãos que eram pesados subiam e caíam. Mas as cascas do trigo com o vento eram levadas embora. Por isso eles tinham um espaço chamado eira, aonde eles debulhavam, onde eles faziam esse trabalho, aonde eles malhavam o trigo, tiravam todas as impurezas e separavam os grãos. Mas isso deveria ser feito ao ar livre. E Gideão estava dentro de um lugar fechado, aonde era pisada a uva para a fabricação do vinho. E lá dentro ele estava preocupado, com medo. Ele estava sem entender o porquê de tudo aquilo.
e de repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Agora preste atenção nesse texto. Voltemos ao texto que eu li e ao comentário inicial que eu disse. O anjo aparece a Gideão e diz: Gideão, olha bem, olha como Deus aborda a pessoa que ele quer usar. O Senhor é contigo. Uma palavra forte, de início. E logo em seguida, o Senhor chama ele de varão valoroso. Algumas traduções, olha aqui, ó, na King James atualizada, o Senhor chama ele de valente guerreiro. Na Almeida atualizada, homem valente. Na Nova Versão Internacional, poderoso guerreiro. Em outras versões aqui, valentíssimo varão. Na Bíblia judaica, valente herói. Olha aqui, eu tive o capricho, eu deixei anotado aqui na página da Bíblia, o Senhor chamando ele de vários adjetivos. Mas que herói é esse que não tinha combatido nenhum combate? Que guerreiro era esse que nunca tinha ido para a peleja? Mas o Senhor já estava chamando ele. Olha como Deus aborda. Deus o aborda falando da grandeza de quem o chamava e já começa a chamar ele não daquilo que ele era, mas daquilo que ele se tornaria. E isso aqui é grandioso demais. Porque Gideão, ao ouvir aquilo, ele fica assustado, ele não quer acreditar nele mesmo, mas o Senhor está ali para animá-lo, para dizer para ele que o Senhor tinha escolhido ele para uma obra grande e poderosa. Agora entenda, o Senhor o chama de poderoso, de valente guerreiro. E quando eu leio o versículo 12, meus irmãos, eu aprendo aqui algumas coisas interessantes. A primeira é que Deus enxerga em você o que ninguém vê. Aleluia! Às vezes, nem você vê. Às vezes, nem você enxerga o que Deus enxerga e aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Aleluia! Muitos dos que estão me ouvindo agora, muitos dos que estão agora se alimentando da palavra, estão recebendo isso como uma palavra de ânimo. Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Deus consegue ver em você aquilo que ninguém consegue ver. Deus consegue enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Deus vê potencial em você. Deus vê algo grandioso em você. Deus vê força em você. Deus vê qualidade em você. Então, nessa noite, eu quero aproveitar essa palavra e eu quero repreender nesse momento todo o complexo de inferioridade, toda palavra negativa de que eu não posso, não consigo, para mim não tem jeito, para mim não dá, as palavras que as pessoas dirigem até você dizendo: ah, você não consegue, a lugar nenhum chegarás, você não tem condição nenhuma. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus essas palavras nessa noite e digo aquilo que o Senhor está dizendo para você. Ele enxerga algo em você, ele vê potencial em você, ainda que você não esteja vendo. É provável que você olhe para o espelho, enxergue a sua fisionomia e diga: o Senhor me escolheu para algo, eu com a minha pequenez, com a minha insignificância. Você pode até não enxergar, mas Deus está vendo. Tem força aí, aleluia, tem coragem aí, tem poder aí, tem ânimo aí, tem disposição aí, tem potencial aí. Olha para a pessoa que está na tua casa, aleluia, e diga para ela assim: Deus enxerga potencial em você, Deus vê em você o que você não consegue ver. Aleluia. Quando essa pandemia passar, se prepare. Ai, irmão, estou sentindo de profetizar. Aleluia. Deus vai levantar muitos irmãos e irmãs para fazer aquilo que nunca fizeram para o Senhor, para trabalhar como nunca trabalharam para o Senhor, com ânimo, com graça, com coragem, com disposição, com força, com vigor. Deus vai levantar muitos, Deus vai levantar muita gente e vai começar a usar, aleluia, vai começar a usar de uma maneira especial. Segunda coisa que eu aprendo aqui, vamos lá, quando eu olho para o versículo 12, Deus chamou Gideão, não daquilo que ele era, Deus chamou ele daquilo que ele se tornaria. Aleluia. Eu disse para os irmãos: valente guerreiro? Como alguém que nunca pelejou é chamado de valente? Como alguém
que nunca venceu uma batalha pode ser considerado um herói. Gideão estava escondido numa caverna, num lugar coberto e fechado, escuro, porque ele estava com medo do pouco que ele tinha a ser tomado. Mas o Senhor via potencial nele. O Senhor olhou dentro do coração dele e viu que ele tinha vontade. Ele só precisava de uma ajuda. Ele só precisava de uma palavra de ânimo. Ele só precisava de um empurrão. Ele só precisava de que alguém chegasse e dissesse: ei, eu conto contigo. O Senhor então olha para ele e diz assim: valente guerreiro. Valente guerreiro. Herói. Deus nos chama daquilo que nós nos tornaremos. Aleluia. Eu estou olhando nesta noite para futuros pregadores da palavra de Deus, futuros ensinadores da palavra de Deus, ganhadores de almas para o reino de Deus, professores de escola bíblica dominical, esposas de missionários, de missionárias, de pastores, de homens e mulheres que Deus vai levantar nesses últimos dias. Você pode não estar enxergando ainda, mas o Senhor já te vê, o Senhor já te chama. Tem missionário me ouvindo, tem pastores me ouvindo, aleluia, tem obreiros e obreiras do Senhor me ouvindo aqui, tem muitos levitas, cantores e músicos me ouvindo aqui. O Senhor já te enxerga lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer contigo, Ele espera, aleluia, que você creia nisso também, na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E sabe quando essa mudança acontece? Essa mudança acontece quando nós cremos. Aleluia. Quando nós acreditamos. Aleluia. Você precisa acreditar, Gideão. Acredite, Gideão, que Deus quer te usar. Acredite, Gideão, que Deus tem algo grandioso para fazer através da sua vida. Gideão acreditou. Aleluia. Existia em Israel 32 mil homens para ser usados. Mas o Senhor não precisou dos 32 mil. Ele precisou apenas de 300, que tinha a mesma coragem de Gideão. E com esse 300, ele venceu a batalha contra os midianitas e deu a vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Deus enxerga o que você não consegue ver. Deus te chama não daquilo que você é, mas daquilo que você vai se tornar. Aleluia. E terceiro, você precisa acreditar para que isso aconteça na tua vida. Tome posse nessa noite e acredite nisso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Irmãos que estão aí no YouTube, posso ouvir um amém? Oh, irmãos que estão aí no Facebook, posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Com 300 homens, Deus venceu um exército de mais de 30 mil soldados midianitas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande.